Olá, galera, tudo bem? Sou Tamires Mesquita, psicóloga, e eu resolvi gravar esse vídeo porque é um assunto recorrente, tanto nos meus directs de stories, né? E ontem eu fiz uns stories falando sobre esse tema, né? O tema de relação de trabalho, mercado de trabalho, e surgiu esse tema nos stories do meu Instagram, né? Meu Instagram é Tamires Mesquita Psi, tá? Se você quiser me seguir lá também. E só para a gente se situar aqui, hoje é dia 29 de junho, tá? De 2023. E que assunto é esse, né? Que eu vim falar aqui, que é recorrente, né? Nas minhas redes sociais, as pessoas perguntam. E aí eu resolvi gravar esse vídeo um pouco maior, né, sobre a importância de a gente aprender a colocar limites, né. E aí, para a gente falar desse tema, eu vou trazer aqui para vocês o capítulo 14 desse livro, Essencialismo. Eu acho que na gravação vai sair invertido para vocês, mas é o livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos, de, de Greg McCoy. Acho que é McCoy que fala, né? Então vamos lá. O capítulo 14, ele fala assim, o título é Limitar, né, a liberdade de estabelecer limites. E ele traz uma frase, né, de Anne Lamotte, não é uma frase completa. E eu quero falar aqui desse capítulo, né, e dessa temática que a gente não que acompanha, né, faz acompanhamento terapêutico, de processos de autoconhecimento, mentoria, supervisão, a gente vê muito a dificuldade que colocar limite, né? De dizer não, aprender a dizer o bom não, né? E então eu acho que esse capítulo aqui ele vai ajudar. Esse é um livro esse cara, ele é um inglês, mas ele tem influência americana, né? Muita influência americana. E por que eu trago isso, né? Sempre quando a gente lê um livro, é importante a gente saber quem escreveu, onde escreveu, quando escreveu, né? A gente faz muito isso na psicologia, na epistemologia, né? Para a gente apurar e ter esse senso crítico, né? Das leituras que a gente faz, dos estudos que a gente faz. Então é importante a gente também saber por quê. Esse é um livro que eu indico algumas vezes, né? Para quem gosta aí de se aventurar no processo de autoconhecimento. Só que também às vezes a gente faz aquela primeira leitura daquele livro e a gente não consegue implementar tudo, né, daquele livro na nossa rotina, até porque vai ter uma interferência aí cultural, né, então a gente também não pode interferência cultural de ser culturas diferentes, né, esse cara é inglês, teve uma forte influência americana, né, e a gente está lendo aqui, eu estou gravando esse vídeo, eu acho que para brasileiros, né, então, a gente precisa dar um desconto aí, não que a gente não vá colher os aprendizados. Mas eu falo isso também porque às vezes as pessoas leem e às vezes se desmotivam, não conseguem implementar, então para a gente ter um pouco mais de paciência, né? Bom, gente, bem, então vamos lá. Fiz aqui alguma colinha. Então, minhas motivações eu já falei para vocês, esse é um vídeo sobre esse tema, né, recorrente do meu direct, né? E o objetivo aqui é trazer de forma o meu objetivo que é trazer clareza e leveza, né, para esse tema, para que você consiga, né, no final ele traz o próprio livro aqui, o próprio autor, ele traz um exercício que a gente pode fazer, para a gente começar a exercitar melhor essa situação do dar limites, né, de dar essas bordas, né, que o livro todo, ele vai pedir aí, ele não fala com essas palavras, mas ele vai pedir habilidades que a gente aprende no processo de autoconhecimento, né, porque para a gente dar limite em algo, a gente precisa conhecer esse algo, né, então para a gente conhecer os nossos limites, a gente precisa se conhecer, até onde dói, inclusive o exercício que ele passa lá no final do livro, tem a ver, lá no final do livro, não, lá no final desse capítulo tem a ver com isso, né? Então vamos lá. No começo desse capítulo, né, ele começa dando aqui um exemplo da situação do Jin Young, que é um funcionário, né, de uma empresa de tecnologia,
E aí, determinada situação, esse funcionário ele estava planejando, organizar o casamento dele, né, então ele consegue entregar toda a demanda dele a tempo, né, e aí a gerente dele vai e faz uma solicitação meio que em cima da hora, e aí ele diz não, ele não se justifica, ele não, e aí ele só fala que se planejou, precisa desse tempo, ele se planejou para isso, né, ele dá esse limite, e aí a gerente fica um pouco irritada, hã, mas, depois ela reconhece, né, que realmente ela precisa, para ter uma gestão mais eficaz, ela precisa também aí fazer as solicitações dela, né, dentro, da expectativa da equipe, né, ela pede também para outros membros da equipe, né, e ninguém pode, todos dizem não. Ela mesma tem que lidar com essa demanda, né, onde ela leva algumas horas, semanas, não sei muito bem, algum tempo, né, e aí ela, alinha, né, as expectativas dela com a equipe, né. Então, esse limite, né, que esse rapaz fez nessa situação, fez com que, a gerente também mudasse, né, a posição dela. Então, assim, ontem nos stories eu falava justamente dessa influência, né, que a gente tem sobre o nosso meio também. Porque o limite, às vezes a gente fica esperando muito do outro, né, que o outro entenda, mas ele é algo muito particular, né. Então quem tem que saber, por exemplo, esse rapaz, ele tinha a prioridade do casamento dele, né, então ele não podia, abrir mão disso para, esse momento que era importante para ele, que ele tinha se planejado, que ele tinha entregue toda a demanda, né, ele não podia abrir mão disso, né. Então, quando a gente dá o limite, né, a gente também deixa que o outro, ele aprenda a criar estratégias para também lidar com esse não, e aí ficar mais confortável para todo mundo, né. A priori não é muito agradável. E por que que não é agradável, né, a gente dar não? O brasileiro tem muita dificuldade de dar não, né. Às vezes a gente nem: "Ah, vamos se ver", é muito comum, né, na nossa cultura: "Ah, vamos se ver, vamos", e não diz que não vai, né, e fica e não marca e pronto, e até nunca mais. Mas isso é um desperdício de energia muito grande, né, da nossa cultura, né, porque quando a gente, já limita, já define: "Olha, essa aqui é a minha agenda, eu vou dar não e tal", e fica uma coisa mais tranquila, você não fica esperando, né, porque às vezes tem gente que ainda fica nessa expectativa, né, o outro diz: "Ah, vai ver", e o outro ainda fica esperando. Olha a perda de tempo aí. Né, olha a falta de praticidade, né, que a gente tem. Por isso que eu comecei o vídeo falando também desse componente cultural, né, que às vezes, nos dificulta, né. A gente também tem outra coisa que dificulta muito dar limite, que é o medo de não agradar. Por quê? Porque a gente, ser humano, a gente tem uma necessidade de querer pertencer, né. Então, pra gente dói às vezes, né, ter que dizer o não e às vezes vai desagradar, porque enfim, limites precisam existir. Não vai agradar todo mundo, né. Por exemplo, essa gerente aqui não se agradou, então isso também, eh, não é muito bacana para o ser humano, né. A gente quer um ser gregário, mas aí a gente precisa entender quais são as nossas motivações, o que é que realmente a gente quer. E aí volta para o processo de autoconhecimento, porque quando a gente não sabe o que é que quer, fica difícil também, né. E aí ele coloca aqui na página 172, ele fala assim: "A falta de limites é algo típico dessa nossa era não essencialista. A tecnologia confundiu totalmente as fronteiras entre trabalho e família. Hoje parece haver uma expectativa de que todos os funcionários estejam disponíveis em tempo integral para a empresa. A vida profissional invadiu insidiosamente o território familiar. Eu vi muito isso, né, a gente vê muito, principalmente após pandemia, né, onde muitos trabalhos, eles ficaram home office, né, esses trabalhos, eles realmente invadiram aí, né, as casas, né, e a gente precisa
saber dar limites e organizar, fazer essa administração desse tempo, para que a gente também possa ter uma vida de forma que a gente consiga contemplar outros âmbitos, né, na nossa vida. O que mais que a gente pode falar nesse começo aqui, né? Ele coloca aqui que os limites eles podem ser comparados às paredes de um castelo de areia. Assim que uma delas cai, todas as outras desmoronam, né? E ele trouxe aqui outro exemplo de uma outra situação, onde era uma sociedade, dois sócios, né? E aí um queria trabalhar dia de sábado e dia de domingo, e o outro disse, não, não posso, né? O sócio ficou, né, injuriado, assim, mas com o tempo ele aceitou. E aí foi importante ele colocar desde o início, né, esse limite para que depois, né, no decorrer do trabalho, não ficasse pior, né, assim, não fosse desrespeitado, né, o sócio não gostou muito, é outra. E aí ele traz, né, essa coisa das perdas, né, que quando você coloca limite, muitas vezes, a gente também vai lidar com algumas perdas. Só que aí, no próximo parágrafo, ele fala assim: no entanto, não impor limites custa mais caro ainda. Nossa capacidade de escolher o que é essencial para a nossa vida. Então, assim, o livro todo, ele vai questionar muito o que é essencial, o que realmente é importante, o que é que realmente merece o teu tempo, né? O nosso tempo, gente, é muito precioso, né? Aonde a gente gasta nosso tempo, aonde a gente investe nosso tempo, a gente investe ali nossa vida também, né? Seja no trabalho, seja no exercício, seja numa atividade que a gente goste, prazerosa, né? E aí ele traz assim, os não essencialistas tendem a ver esses limites como restrições, né? Coisas que atrapalham essa hiperprodutividade, né? Que a gente vive também num mundo de uma produtividade muitas vezes cega, né? Se a gente bem perceber, muitas vezes a gente chega em grupos de amigos, e aí, como é que tá? Não, tá corrido. E aí o outro também diz que tá corrido também, porque é socialmente aceito que tá corrido, porque se não tiver corrido, você tá fazendo alguma coisa errada. Só que, e é uma pressa, né? Eu vejo muito, assim, no dia a dia, uma pressa, uma pressa, uma pressa, não sei o quê. E a gente, pra que essa pressa? Tá indo pra onde? Com tanta pressa, né? Assim, porque eu acho que não adianta de nada a gente ter pressa e não saber para aonde a gente está indo, né? Às vezes eu acho que é muito mais importante a direção do que a velocidade, né? A gente saber para onde a gente está indo, saber que a cada dia a gente está dando um passo para aquilo que a gente realmente quer, para aquilo que realmente faz sentido, para aquilo que realmente traz paz para a gente, do que a gente tá numa corrida, né, dos ratos, que a gente não sabe onde é que vai dar, né? Ele também fala disso e fala dessa visão, né, que a visão não essencialista, ele vai ver os limites como restrições, como proibições, né, e o que o essencialista, ele vai ver como realmente uma liberdade, né, de considerar ele considera as fronteiras libertadoras, né. E aqui, tem algo nesse capítulo que é muito interessante, que também acontece no processo de autoconhecimento, que é começar a separar o que é nosso, o que é do outro, né. Quando ele vai falar aqui, o problema deles não é seu, que às vezes a gente pega problema que não é nosso, a gente se responsabiliza por questões que não são nossas, né. Então, é algo também que a gente precisa prestar atenção. É de fazer essa distinção, né. Ele começa aqui na página 174, né. É claro que a dificuldade de estabelecer limites vai além do local de trabalho, isso atravessa a nossa vida como um todo, né. E a gente precisa entender o que é que a gente ganha com isso, né, porque às vezes a gente assume algumas posições, inclusive no trabalho, na vida, né, por algum poder, por se sentir querido, por querer se sentir querido, amado, que aí é outra necessidade do ser humano,
né. E aí a gente precisa destrinchar quais são essas necessidades, né, que nos dificultam de colocar os limites, que nos dificultam de nos priorizar. Hum, vamos lá. Hum, só dão atenção que eles ah, e aí ele coloca aqui, né, cuidado com o problema deles não é seu, pra gente fazer essa distinção do que é nosso, né, do que é do outro. Outra parte ele fala assim: "Não roube os problemas dos outros", né, ou seja, mais uma vez, deixar cada um com seu problema, né. E, às vezes a gente gosta, né, de servir as pessoas que a gente ama, de fazer a diferença na vida delas, mas às vezes a gente recebe alguns pedidos de ajuda que não são pedidos de ajuda, que são pedidos da gente se responsabilizar por uma demanda que não é nossa, né. Então a gente precisa prestar atenção, né, e ficar atento, eh eh, dessas demandas, né. Se a pessoa realmente quer uma uma real ajuda, né, que seria aí um apoio em algo que ela está tentando fazer, ou se ela quer, te passar toda a responsabilidade dessa demanda. É algo muito sutil, então a gente precisa ficar atento, né, se a gente não estiver atento e se a gente não souber as nossas necessidades, a gente, né, entra pelo cano, né. Então, e aí tem uma parte aqui na página 176 que ele fala assim: "Muita gente pode tentar sugar o nosso tempo e nossa energia em proveito próprio. Para isso, a única solução é erguer uma cerca, mas não deixe para agir assim no momento em que o pedido for feito. É preciso levantar cercas com bastante antecedência e demarcar com clareza o que não pode ser ultrapassado de modo a evitar quem desperdiça seu tempo ou tenta invadir os seus limites". Ainda tem esses. Lembre-se de que forçar essas pessoas a resolver os próprios problemas é igualmente benéfico para você e para ela. Então, às vezes, quando a gente também diz o não para alguém, a gente também está dando a oportunidade para aquela outra pessoa, quando a gente sente essa culpa, né, de não estar ajudando. "Ah, será que eu sou egoísta?". Às vezes tem muito esse questionamento por trás, né, aí de se colocar limites, a gente lembrar que é também uma oportunidade para que o outro, ele possa aprender, né, fazer do jeito dele, ou criar recursos, criar estratégias, usar da inteligência e da criatividade que ele também tem, né. Do mesmo modo, quando não estabelecemos limites claros na vida, podemos acabar presos pelas restrições que os outros nos impõem. Mas quando temos fronteiras bem definidas, ficamos livres para deliberadamente selecionar na área inteira ou em toda a variedade de opções o que queremos explorar, né. Ah, e aí na próxima tópico ele coloca assim: "Identifique os desvios", né. Antes de ir para esse tópico aqui de identificar os desvios, quando eu li essa parte aqui, né, de quando a gente não coloca limite, a gente fica também à mercê, né, dos limites alheios, enfim. A gente tem muita dificuldade assim, um elemento, né, que é muito interessante de se desenvolver para se colocar limites assertivos, adequados, né, é uma comunicação clara. E quando eu falo essa comunicação clara, assertiva, primeiro, gente, é a comunicação com a gente mesmo. Eu falo muito no processo de autoconhecimento, a gente adquire uma fluidez, uma fluência na nossa comunicação interna. É aquela vozinha que fala: "É por aqui, é por ali", aquele eu observador que eu já falei aqui também, né, que a gente, tem a capacidade de desenvolver, né. E essa comunicação clara, primeiro com a gente, né, olhando e vendo as nossas necessidades, o que que faz sentido pra gente, né, para só depois a gente conseguir colocar esses limites de uma maneira tranquila, de uma maneira, assertiva e que você fique bem com isso, né, porque eu acho que muitas vezes o pior de colocar limite é a culpa que você sente depois. É a culpa, é o autojulgamento, é aqueles nomes que você fala, pra você, né, de
nossa, que eu sou uma péssima pessoa, enfim. Colocar limite muitas vezes, ele vem com isso, né, ele vem com esse peso e aí dependendo, né, do suporte emocional que a pessoa tem, ela não consegue sustentar, né, que eu acho que também é o principal, né, quando se coloca limite é o sustentar isso, né. Então vamos lá para o próximo tópico, identifique os desvios. E aí ele coloca aqui, né? Na verdade, quem não consegue articular os próprios limites para si e para os outros não pode esperar que as pessoas os respeitem ou mesmo os percebam, né? Então, assim, e aí vem muito sentimento de raiva, de ressentimento, de colocar, mas fulano fez isso comigo, mas não sei o que, mas a gente não enxerga que primeiro a gente não colocou limite. Não tinha uma borda ali bem definida. Não tinha algo ali dizendo que, ei, até aqui, querido, né? Tá bom? E aí ele coloca, é aqui que ele faz o exercício, né? É, que ele sugere esse exercício, que eu acho que pode ser bem interessante para você que esteja querendo, desejando, né, exercitar mais isso na sua história, mais isso no seu dia a dia, né? Para que a gente consiga ficar fluido nessa comunicação desses limites, né? Para conseguir isso, comece registrando por escrito todas as vezes em que você se sentiu desrespeitado ou explorado pela solicitação de alguém. Não precisa ser nada extremo, até algo mínimo que provoque uma pontada de ressentimento, seja um convite desejado, uma oportunidade não solicitada ou o pedido de um pequeno favor, serve de pista para descobrir o que está tirando você do seu caminho essencial. Eu falo muito, né, com os meus pacientes de escrita terapêutica, né, porque às vezes a gente ainda não tem essa capacidade de dizer esse não de maneira tão explícita, né, de maneira tão incisiva, de maneira tão firme. E aí uma coisa que eu trago é da gente construir esse não, né, se a gente não consegue dar de imediato, se a gente ainda não consegue pagar à vista esse não, vamos pagar parcelado, vamos, né, construir, vamos fazer a construção disso, né. Hã, elabore e há outro tópico, né, o próximo tópico é: elabore contratos, sociais. E aí ele traz uma situação de determinado momento na vida dele, ele precisou, trabalhar com uma pessoa que era muito diferente dele, né, e que todos diziam: "Ah, não vai dar certo, vocês são como cão e gato e tal". E aí para ele lidar com essa determinada situação, ele precisou definir, um contrato, né, ele precisou definir, deixar, explicar as prioridades dele, o que que era importante para ele, né, o colega lá dele também explicou e eles fizeram um combinado e conseguiram aí executar esse projeto, né, aquela coisa, combinado não sai caro, né. Então ele deixou, ah, ele explicitou o que era importante para ele, né, a outra pessoa também, e aí através dessa comunicação assertiva, né, eles entraram em um acordo e conseguiram executar e deu tudo certo, né. E aí, no final, a última frase que ele coloca, né, desse capítulo é assim: "Com a prática, impor limites ficará cada vez mais fácil", né. E aí é algo mesmo da gente exercitar diariamente, se a gente ainda não consegue, vamos lá, construir esses nãos, né, construir esses limites, né. Às vezes a gente não consegue de um dia para o outro, a gente já até sabe o que é que a gente precisa fazer muitas vezes, mas a gente não consegue, e aí a gente precisa. E aí por que que a gente não consegue? Porque às vezes o nosso racional ele tá desconectado do nosso emocional, e aí a gente precisa fortalecer esse emocional, para que esse emocional ele dê suporte para esse cognitivo e a gente consiga executar o que a gente quer fazer. E aí no final ele termina com a frase assim: "Só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites". É isso, então eu espero ter te ajudado, e aí se tiver alguma dúvida me manda no direct, ou deixa nos comentários, e aí vamos bater um papo sobre isso. E coloca aí também, que outros temas te interessam, que mais você
gostaria de ver por aqui, se gostaria que de algum desses tópicos que eu falei, eu explicasse mais algum, se alguma coisa não ficou clara, tá bom? Pois até a próxima. Tchau, tchau.